A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É um momento muito gratificante, esse momento maravilhoso. Quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de eu estar aqui para compartilhar da parte do Senhor a tua palavra. Engrandecido seja aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que é, que era, que há de vir, aquele que é conosco até a consumações do século. Meu amado irmão, está aí o tema da palavra, né? Glória a Deus, é a prática da justiça pela renovação do entendimento, né? Nós vamos falar sobre sacrifício, né? Aonde o Senhor e qual o sacrifício que agradou o Senhor e qual o sacrifício que o Senhor se agrada. Nós vemos aqui em Romanos capítulo de número 12, o verso de número 1 e de número 2, onde ele disse, está no tema aí: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é isso, racionalmente? Culto de sabedoria. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o cristão não pode se encher de tudo aquilo, de toda cólera, de toda ira, de todo sentimento, de todas as emoções. O cristão tem que se encher do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá no livro de Éfesos, capítulo de número 5, lá no seu versículo de número 18, né? Ele diz para que nós não venhamos nos embriagar do vinho, aonde há contenda, mas que nós nos enchemos do Espírito Santo. O que faz nós nos encher do Espírito Santo? É a nossa busca continuada ao Senhor. É a nossa devoção a Deus, né? É nós nos adestrar na presença do Senhor com cântico e com louvores e com o nosso sacrifício santo, vivo e agradável, que é o nosso corpo, oferecendo ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor com a harpa cristã de número 386. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Ora o tema tua esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra si se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor em justiça. Oh, aleluia! O inimigo que te ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele mais aumentará. Não há de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terá sublime
posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Oh, aleluia, Jesus, oh, glória. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, aquele que vive e que reina para todo sempre. E profeta já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guardar divina unção para as bordas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará, quando o inimigo se erguer com seu furor, o Senhor abaterá. Oh, glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. As melhores marcas a partir de 99 centavos. Não. Tô jogando lá no lixo, lá fora. Não é vasilha, não. O que é isso? Glória a Deus, aleluia. Não. Foi 11.
Ai, Jesus. Com tuas mãos, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a andar nenhum só passo sem teu amparo, meu Senhor Jesus. Com tuas mãos, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus, vivi. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tuas mãos, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde a sombra cai mais escura, teu rosto vendo eu nada temerei. Com a beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tuas mãos segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, oh, leva-me contigo para onde eu gozo teu eterno amor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, ó Santo de Israel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus, ó Santo de Israel. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade. Seu nome seja exaltado e glorificado, ó Senhor soberano, eterno Deus e eterno Pai, diante da tua santa e gloriosa presença, meu Deus, nesse momento. Quero te agradecer, meu Pai, bendizer o teu nome. Quero te louvar, meu Pai, seu nome nas alturas. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, me coloco diante da tua presença nessa noite. Te peço perdão por minhas fraquezas, segundo a tua benevolência, as tuas muitas misericórdias. Pai, que o Senhor nos conduz por meio do teu Espírito Santo, nos guia, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos conceder a força, a graça, meu Pai. Que as tuas mãos poderosas e o teu olhar misericordioso esteja sobre nossas vidas, sobre nossas famílias, nos guardando e nos dando proteção de todo mal, Senhor. Ó Santo de Israel, quero te agradecer desde o meu levantar até o meu deitar, desde a minha saída ao meu retornar, meu Deus, o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos guardado de todo mal. Meu Deus, também quero te apresentar a vida do irmão Davi. Quero te apresentar a vida do seu Elfas, onde quer que ele esteja. Quero te apresentar a vida de cada um dos irmãos do ministério da Leão da tribo de Judá. Quero te apresentar, meu Pai, o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, da retaguarda. Meu Deus, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa curar, possa restaurar. Manifeste, meu Pai, o dom da cura. Tome a minha família, Senhor, em tuas mãos. Do pequeno aos maiores, Senhor. Dos mais novos aos anciãos. Que o Senhor possa, de conformidade, Senhor, fazer uma grande obra, Senhor. Despertais no coração o desejo, meu Pai, de salvação.
um verdadeiro arrependimento, meu Pai, genuíno. Ó Santo de Israel, toma ali a vida da nossa irmã Isabel Souza em tuas mãos, Senhor, a família dela. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa, meu Pai, estender as tuas mãos poderosas sobre esse lar. Meu Deus, que o Senhor vem encostando o laço, que o Senhor vem encostando o laço, quebrando lança, queimando o carro com fogo, joga por terra toda a ação das trevas no reino espiritual. Meu Pai, visita os filhos, visita o esposo, visita a família, visita o parentesco, faz uma grande obra, meu Pai, de libertação, de cura, de restauração. Liberta de tudo aquilo que não convém a Ti, Senhor. Convença, meu Pai, por meio do Teu Espírito Santo, ao coração contrito e aquebrantado. Meu Deus, arranca o coração de pedra, e põe um coração de carne, meu Pai, e derrama sobre o Teu Espírito, sobre essa carne, sobre essa vida, meu Deus, manifesta com cura. Toda a enfermidade, meu Deus, vem queimando agora, vem tocando o Senhor da planta, da cabeça às plantas dos pés, aonde houver, meu Pai, uma enfermidade alojada, que desaloje agora em nome de Jesus. Onde houver, meu Pai, um espírito imundo, meu Pai, alojado, que ele seja agora repreendido, que ele venha bater em retirada agora, é no nome santo de Jesus Cristo que eu te peço, Pai. Manifesta, Pai, o seu poder, manifeste a tua glória, Senhor, desça o céu sobre nós, que venha sobre nós o teu reino, que venha sobre nós, ó Pai, a tua majestade, o teu Espírito Santo, que venha sobre nós a tua presença, nos dando um renovo, nos fortalecendo na força do Senhor, nos enchendo, ó Pai, da tua alegria, que é a nossa força. Ó Pai querido, Pai amado, quero te apresentar essa nação, que de conformidade o Senhor, meu Deus, venha trazendo, meu Pai, um avivamento de arrependimento para com esse povo, para com essa terra, porque a tua palavra diz, meu Pai, que a terra se tremerão diante de ti, e todos os reis te louvarão o seu nome, porque é o Senhor quem apraz, meu Deus, aquilo que é agradável aos teus olhos, que a tua justiça que está sobre a terra venha se manifestar, destruindo toda ação das trevas, toda ação do mal, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, toda obra, meu Pai, que vem trazer desânimo, toda palavra, meu Deus, ao contrário, meu Deus, vem queimando agora, Senhor. Visita a minha casa, a minha família, meu lar. Blinda, Senhor, nossa mente, blinda nossa vida. Reverte-nos das tuas armaduras e nos fortalece, do seu poder. Ó Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, tu és nosso convidado. Entra nessa casa, entra em nossa vida, manifesta e faça morada, habita, Senhor, eternamente. Ó Senhor, sei conosco, nós te agradecemos, meu Pai, por grandes benevolências, pelos grandes e pequenos livramentos, pelo alimento e pelo ar que respiramos, Senhor, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos, meu Pai, pela água que bebemos, pelo céu a qual pisamos, pela lua e pelo sol, meu Deus, que durante o dia nos dá a sua luz reluzente, e a lua, meu Pai, que nas trevas ela alumia, Senhor. Meu Deus, arranca, Senhor, todo esse mal, arranca toda a perversidade, queima toda a obra das trevas em nome de Jesus, ó Pai. Visita ali agora a nossa irmã Grissolândia, meu Deus, que o Senhor vem dando ânimo no coração, que o Senhor vem renovando a fé, a força, a esperança, que o Senhor vem combatendo, Senhor, toda ação ao contrário. Meu Deus, estende as tuas mãos poderosas sobre a vida dela, sobre a família, meu Deus, e todo o mal, e toda ação de malignidade, toda ação diabólica, vem quebrando agora o laço do inimigo, vem quebrando agora as amarras do inimigo. Meu Deus, entra nesse lar, por meio do seu Espírito Santo, quebranta o coração de pedra. Meu Deus, quebra o coração de pedra, dá-lhe um coração de carne e derrama sobre ele o teu Espírito Santo, Pai. Visita agora essa família, visita, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, e os demais irmãos, Senhor, que muito tardava a estar ouvindo essa mensagem, que o Senhor, meu Deus, ao ouvir essa mensagem, que chegar aos ouvidos dele, que eles venham, meu Deus, se impactar
pelo poder da tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, em que todo mal e que toda obra perversa, que toda obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, obra de voodoo, seja quebrada esses altares da imundícia, em nome de Jesus. Nós declaramos, meu Pai, cadeias quebradas, algemas quebradas, cadeados quebrados, todo o embaraço, Senhor, que nos impede de avançar, tudo aquilo que está nos prisionando, Senhor, nesse mundo, que está nos trazendo a andar para trás. Deus, desfaz agora. Toda prisão espiritual seja quebrada, toda corrente seja quebrada, a corrente da mentira, a corrente do engano, a corrente da fofoca, a corrente dos mexeriqueiros. Vai quebrando agora, Senhor, todo esse mal, em nome de Jesus, que haja libertação, para a glória e louvor do teu nome. Visita, Senhor, essa cidade, esse lugar chamado Formosa do Rio Preto. Visita ali a cidade, as redondezas, as regiões circunvizinhas, meu Deus, que haja libertação e que haja convenção a Cristo Jesus. Pai, quero te agradecer em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque é no nome de Jesus que eu te peço, que eu te agradeço, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Amém, meus amados, glória a Deus. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, ela se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreu, por sua vez, destaca que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é superior a todas as coisas. Ele é superior aos profetas. Ele é superior aos anjos. Ele é o único que foi adestrado. O que é isso? Que se assenta à direita do Deus Pai. O único que despojou de toda a sua glória e de todo o seu poder e veio como um homem sobre essa terra, nascido da mulher, para nos dar a entender, né, que tudo que ele passou e suportou, nós também podemos suportar. Nós também passaremos por momentos difíceis, sim, e estamos passando por momentos terríveis nessa terra. O dia do Senhor se aproxima. E a quem vós tens agradado? Muitas das vezes nós prestamos culto, louvores a deuses pagãos, a deuses que não é digno de ser adorado. Demanda sub a covarabaxé. E muitas das vezes oferecemos ao Senhor um sacrifício concho, um sacrifício que o Senhor não tem nenhum prazer. Muitas das vezes nós adestramos na presença de Deus de forma tal que nos tornamos escravos das nossas próprias vontades. Ainda não fomos livres para servir o Senhor de conformidade. O Espírito Santo de Deus nos ensina. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Primeiramente é Deus, segundo é o seu Filho amado Jesus, e o terceiro é o Espírito Santo. Ambos se tornam um só, que é Deus. Não há outro Deus, só há um só Deus, uma só fé, um só Senhor. Agora, quem quiser adorar Deus de madeira, fique à vontade. Quem quiser adorar uma imagem cuspida feita à mão do homem, fique à vontade. Mas isso não traz salvação para a sua vida. Então, trazendo aos nossos corações, o Espírito Santo de Deus nos revela por sua palavra. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetido, anos após ano, aperfeiçoar
os que se chegam para adorar. Aqui no versículo de número 1 de Hebreus capítulo 10, está nos enfatizando que, assim considerando que a lei oferece somente um vislumbre, o que é isso? Uma sombra. O que a sombra serve? Para nos cobrir e para nós andarmos debaixo dela, e só serve apenas de um guia. O que é isso? Um mentor. O mentor para nos guiar até Jesus. A lei mosaica, a qual Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, né? A primeira vez, quando Moisés veio, aquele povo estava numa grande idolatria, onde eles criaram um bezerro de ouro para ele adorar, se prostituir, né? Ali, prestando um culto espiritual, que é o quê? Um culto pagão, um culto que era um adultério pagão. Aí as pessoas acham que adultério é só o homem, né? Trair a sua esposa, é só a esposa trair o homem. Não. Tudo aquilo que você põe na sua frente e que está acima de Deus em primeiro lugar, você está prestando, né? Você está cometendo um adultério espiritual. Porque Deus diz na sua palavra que amai ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu vigor, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento do Senhor, a qual foi dada a essa lei mosaica. Na lei mosaica, todos que estavam debaixo dessa lei, eles tinham que viver e não degredir nenhuma daquelas leis. Porque caso era pego, era um apredejado até a morte. Hoje, a lei que nos é dada é a lei da graça, que nos foi concedida por Cristo Jesus quando ele foi emanado ali na cruz do Calvário. Então nós entendemos aqui que a lei oferece somente um vislumbre. O que é isso? Uma sombra. E o que é isso? Que nos guia até quem? Até a pessoa de Jesus. Porque não tem como nós conhecer o novo mandamento da palavra de Deus se nós não conhecer o Velho Testamento, o velho mandamento do Senhor. Né? Não tem como nós conhecer o novo se antes nós não conhecer o Velho Testamento, que é a palavra de Deus. Ambos, os dois, são importantes para nós chegarmos até Jesus, que é de Mateus, que é o novo mandamento em diante. Nós temos que conhecer também os velhos, né? Os velhos mandamentos do Senhor. Nós temos que conhecer, né? Aleluia, louvado seja Deus. Como se diz, louvado seja o nome do Senhor, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós temos que conhecer o Velho para chegar ao Novo Testamento. Assim, nós temos que conhecer Jesus. E por meio de Jesus, ele nos levar até Deus. Não tem como nós conhecer o Pai sem antes não conhecer o Filho de Deus. Não tem como chegar ao Pai se nós não chegarmos primeiramente a Jesus. Se nós não confessar Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, porque Ele é uno. Ele é uno, unigênito, o único, que deu a sua vida por resgate de muito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amado irmão, aqui nós entendemos que viludo dos plenos benefícios que hão de vir, né? Ele é só apenas uma sombra para os plenos benefícios que havia de vir. Qual era esse benefício? Era Jesus, era o sacrifício que ele ia fazer com sua própria vida e derramar o seu sangue, e por meio do seu sangue nós ser lavado e remido e purificado dos nossos pecados. Então, a lei não salva, e nós estaríamos assim ligados à espera de quê? Desse algo que havia de vir, e não exatamente
A lei não era a realidade de que? Da salvação. Mas a Bíblia diz que a lei do Espírito, ela nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado é essa lei mosaica, porque homem nenhum conseguiu cumprir ela, com a exceção de Jesus. Somente Jesus, ele conseguiu. Quando Jesus diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas, a qual o Senhor tem enviado. Quantas vezes eu não quis ajuntar vocês, como uma galinha se ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas para dar proteção, para guardar, e vós não quiseste. E vós não os quiseste. Tem muitos aí que não quer ser salvo e querem impedir aqueles que desejam a salvação. Ele não entra no reino dos céus e impede aqueles que querem entrar. São os guias cegos. Cego que guia cego, ambos cairão no mesmo buraco. Porque não tem como um cego guiar outro cego. Não tem como uma pessoa que não serve a Deus guiar outro que não serve ao Senhor. São guias cegos, sepulcro caiados. Por fora é aquela beleza toda, igual um prato limpo, mas por dentro está cheio de pecado, cheio de iniquidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nessa noite. Para que nós venhamos ter cuidado com os fermentos dos fariseus. Quem são os fariseus? Aqueles que pregam, aqueles que falam, mas ele não vive. Dentro da igreja é santarrão, mas lá fora serve o diabo. Andam com Bíblia na mão, mas carrega o diabo em seu coração. Coração cheio de maldade, cheio de malícia, cheio de perversidade. Essas pessoas que procuram se beneficiar por desejo próprio, riquezas, eles sugam até a última gordura das lãs das ovelhas do Senhor. Tome cuidado com esse tipo de gente. Ah, Jesus está ali, Jesus está acolá. Não dê ouvido. Não dê ouvido atrás assim. Temos que buscar o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia nos revela que Deus diz assim, que o meu povo é destruído pela falta do entendimento, do conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Quem não conhece é levado por todo tipo de doutrina. É igual menino, aonde vê jogando balinha, tá lá correndo atrás para juntar aquelas balinhas para comer, para chupar. É igual criança levada, folha seca levada pelo vento. Por isso nós temos que estar atentos. Se não fosse assim, né? Então, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano. Esse sacrifício que o Senhor fala, que era repetido ano após ano, os mesmos sacrifícios, eram aqueles sacrifícios que somente naquela época só o sacerdote podia sacrificar ao Senhor. Naquela época ninguém tinha acesso a falar com Deus. Só era somente o Espírito Santo do Senhor. Só via somente sobre reis, sobre profeta e sobre sacerdote. Então aquele povo que vivia, que cometia pecado, aí para expiação dos seus pecados, ali ele pegava um carneiro, pegava um bode, uma ovelha, um cabrito, ou um boi, uma vaca, e ali ele ia levar aquele sacerdote para imolar, para sacrificar, e ali ele seria purificado do sangue daquele animal, que era o sacrifício que eles faziam. Mas o Senhor está dizendo que ele se cansou desse sacrifício.
Em ano era a mesma coisa, eram os mesmos sacrifícios, os mesmos pedidos. E nós entendemos que o prazer do Senhor não está em sacrifício de animais, porque o Senhor Deus, Ele é dono de tudo. Ele é dono dos bois, Ele é dono do gado, Ele é dono dos cabritos, Ele é dono dos bodes, Ele é dono das vacas. Se Ele quiser, Ele mesmo pode imolar e beber o sangue, mas o Senhor não tem prazer. Já foi lido aqui que o Senhor requer de nós um sacrifício, é com o nosso corpo vivo, santo e agradável ao Senhor. E não conformando com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do mistério que é a palavra de Deus. Prestando ao Senhor culto racional. O que é isso? Um culto de entendimento. Porque nós somos racional, nós temos entendimento, nós temos uma mente para prestar ao Senhor a nossa primícia, para prestar ao Senhor um culto de inteligência, com palavras que edificam os ouvintes e que traz ele a povoar o reino dos céus. É isso que o Senhor se agrada, para que nós venhamos procurar qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E a boa vontade de Deus é essa: que amemos uns aos outros, que carreguemos a carga uns dos outros, que os mais fracos ajudem o mais forte que o mais forte ajude ao mais fraco a caminhar. E muitas das vezes tem muitos aí que faz acabar de afundar. O pavio já está apagando, aí ele jogou a água e apagou de uma vez. Por isso muitos estão se dividindo, estão abandonando o Deus de Abraão, de Isaac, o Deus de Israel, por coisas fúteis, por coisas inúteis, abandonando o Senhor Jesus por um momento de prazer, por um copo de cerveja, por um fiapinho de cocaína, por um fiapo de maconha, por uma dose de pinga. Estão trocando Jesus por uma mentira, estão trocando Jesus por uma calúnia, estão trocando Jesus por uma fofoca. Ninguém fala se o coração não estiver cheio. A Bíblia nos revela que o ser humano só transborda pela boca aquilo que está cheio o seu coração. Se o meu coração está cheio de coisas ruins, quando eu abrir a boca só vai sair carniça, só vai sair coisas horrendas. Eu vou matar, eu vou fazer, é somente isso. Mas se o meu coração está cheio, a qual o Senhor pede para nós guardar a palavra de Deus em nosso coração, atar ela da tauba e fazer ela a joia mais rara que temos. Se meu coração está cheio da palavra de Deus, o meu abrir da minha boca, não sou eu, mas o Espírito Santo de Deus é quem está a falar. E as palavras que o Espírito Santo de Deus nos conduz a falar são palavras vivas, são palavras edificantes, e são palavras que conforta, que exorta, que corrige e que examina e que chama para o reino dos céus. Então, se não fosse assim, não teria cessado os adoradores, tivessem sido purificados de uma vez por todas. Não mais se sentiram culpados de seus pecados. Então, eles prestavam aquele sacrifício, mas eles não viam mudança. Porque todo ano, aquele povo estava ali levando animais. A mesma coisa, o mesmo sacrifício, pecando. Vamos lá oferecer. O Senhor não tem prazer nisso. O Senhor não tem prazer nisso. Porque é impossível que o sangue de touro ou de bode remova pecados.
Está explicado aqui, meu amado irmão. O porquê que todo ano ele estava ali. Porque é impossível o sangue de touro, de bode ou de qualquer animal remover pecado da pessoa. Aquilo ali não tirava pecado. Era algo ilustório. Era algo criado pelos próprios homens. Mas o Senhor enviava os seus profetas. O Senhor enviava o seu servo para divertir aquele povo e a ensinar como eles teriam que servir a Deus, mas aqueles povos não davam ouvido à voz do Senhor. Preferiam viver num caminho errante, aonde quando o Senhor vinha para destruir, extirpava-as, eram centenas, eram milhares de almas. Por quê? Por conta da desobediência e a consequência do pecado, né, era terrível. E pagavam e vinham a morte sobre aquele povo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Quando Jesus veio, ele ofereceu o sacrifício. Primeiramente, chamou aquele povo de serpente, raça de víbora. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Meu amado irmão, ainda a mensagem para hoje e para sempre: arrependei-vos dos seus pecados e convertei-vos. Preparai o caminho do seu coração para receber o Espírito Santo de Deus, aquele que será conosco todos os dias, até a consumação do século, e aquele que por meio dele nos fará triunfar na cidade santa, na nova Jerusalém, que descerá do alto. Meu amado irmão, no milênio, essa terra será destruída com fogo, e com ele vai todos os falsos profetas, todos os falsos pastores, todos os falsos mestres, todos aqueles que falaram no nome do Senhor em vão, todos aqueles que blasfemaram de Deus, todos aqueles que não aceitou Jesus, todos aqueles que andou numa vida errada, no pecado e não se arrependeu. Mas o justo reinará com Cristo por um milênio. Por um milênio. Ei, meu amado. Ei, meu amado. Ainda há esperança para a cana cortada. Ainda há esperança para o Fabio que fumega. Onde há aquela brasinha saindo fogo, ainda há esperança de se acender. Enquanto há vida, há esperança de mudança. Mas depois, meu amado, que acabou a vida aqui na terra, não é só dizer acabou, não. Segue-se o juiz. Meu amado irmãos, as pessoas estão tendo pavor de pregar do inferno. Não falam do inferno, não falam mais do arrependimento, não falam mais da renúncia, não falam mais de negar as suas vontades. Nós temos que renunciar. Nós temos que negar nossas vontades para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Nós temos que abominar o que a nossa carne deseja, porque a nossa carne só deseja malícia, só deseja malignidade, pecar contra Deus, fazer tudo aquilo que é abominável aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de invocar o nome dele. Imaginamos que um certo homem estava preso ali, Paulo e Silas, naquela prisão, e na madrugada, por volta da meia-noite, houve um grande terremoto. E, meu amado irmão, ele estava preso ali fisicamente, amarrados pés e mãos no tronco, Paulo e Silas. Mas, imagine o que vamos fazer. O que vamos fazer? Estamos presos. Vamos adorar.
Ali Paulo e Silas começou a louvar o Senhor, a louvar a Deus, a louvar aquele que é digno de toda a nossa honra, de toda a nossa adoração. Ei, a Bíblia nos revela que houve um grande terremoto, que os alicerces daquela cadeia se abriu. E ali havia uns soldados, e a responsabilidade eram deles. Então, havia ali um decreto que aqueles que estavam responsáveis por aqueles prisioneiros, se deixasse alguém fugir, ele pagaria com a sua própria vida. Quando aquele soldado olhou que a cadeia toda se destruiu, ele apavorou. Ele apavorou porque ele já sabia dessa regra. E ele puxou a sua espada para se matar. E Paulo grita: ei, não faça isso, que estamos todos aqui. Aquele homem veio correndo em direção a ele e se prostrou e disse: o que eu faço para ser salvo? Aí eles disseram: crei no Senhor Deus e serás salvo, tu e a tua casa. Ei, aqueles homens levaram Paulo e Silas para sua casa. Sabe o que ele foi fazer? Foi batizar a sua família. Todos foram batizados, eles passaram a crer. Eles passaram a crer no poder vindouro da salvação, na justiça de Deus. É o que nós temos. Temos que crer que Jesus, ele é esse sacrifício. O único sangue que foi derramado, que nos purificou e que nos perdoou do nosso pecado, foi o sangue de Jesus. Então eu disse: aqui estou no livro, está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Olha o que Jesus está falando. Ele não veio para fazer a vontade dele, mas ele veio para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. É o que nós temos que fazer. Todos os seres humanos da face da terra é convocado a adorar e a louvar o Senhor, mas ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Venha por espontânea vontade. Venha voluntariamente, por amor. Não venha obrigado. Porque o Senhor diz que aquele que serve a Ele obrigado, ele não tem prazer nesse sacrifício. Não agrada a Deus. Nós temos que fazer com amor, com sinceridade, com a devoção ao Senhor, com o coração contrito e aquebrantado, a qual o Senhor não despreza, cheio de gratidão, cheio de amor para com as beneficências de Deus, havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e oferta pelo pecado. Não quiseste, tampouco deles se agradaste, os quais foram então: completou aqui, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão. Ele cancela o primeiro padrão. Primeiro padrão do pecado em nossa vida é cancelado somente por Jesus. Somente por Jesus. Para estabelecer o segundo. O Senhor veio, Ele cancela o primeiro padrão. Quem foi que trouxe o primeiro padrão? Foi Adão. O primeiro padrão do primeiro homem que o Senhor fez com as suas mãos. Desse homem veio o pecado. Mas o Senhor Jesus veio desfazendo essa primeira obra e também
se refere à lei. O Senhor cancela o primeiro padrão da lei, mas agora ele nos dá o quê? Um segundo padrão. Qual é esse segundo padrão? Cristo Jesus, o homem, que por meio dele nós somos salvos. Por meio de um homem fomos condenados pelo pecado, mas por meio de um homem nós somos salvos. O primeiro homem, Adão. O segundo homem, Jesus. O primeiro trouxe pecado, mas o segundo trouxe vida, remissão dos pecados e vida eterna. E por essa determinação, fomos santificados por meio da oferta do corpo, de Jesus, feita de uma vez por todas. Só foi um sacrifício, só foi um derramamento de sangue. E por meio desse único derramamento de sangue, nos faz ser pessoas divinamente libertas. Nos faz ser pessoa divinamente livre dos pecados e livre para servir a Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa força, com toda a graça e com toda a maneira de viver e de andarmos indignamente na presença de Deus. Ser forte, cauteloso, ser benevolente, ser prazeroso para com as coisas de Deus. O cuidado para com a obra do Senhor. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Aqui entra o que eu falei no começo por meio do Espírito Santo, que Jesus, ele foi e ele é superior a todas as coisas, superior aos profetas, superior aos anjos, porque é o único que está adestrado, assentado à direita de Deus Pai. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a adoração. Versículo 12, que está falando isso. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. E Ele está lá, meu amado irmão, à direita do Pai. Mas o seu Espírito, ele habita sobre a vida daqueles que anda com sinceridade, que vive na verdade, que vive na justiça e que obedece a palavra de Deus e que se esforça para servir a Deus. As igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias, mas nem todos servem Deus verdadeiramente. Nem todos estão ali para servir a Deus verdadeiramente. Tem uns que vai no dia que quer fazer o que quer. Tem uns que vai para vigiar o irmão do lado da esquerda. Tem uns que vai para falar depois, quando sair falando da roupa da irmã, da roupa do irmão, do calçado do irmão, até daquele furo que tem na meia, calçado um sapato. Mas eles vão para isso, não vão para servir a Deus. Vão para ficar fofocando, tantos lugares para conversar. É na hora do culto, na hora de ouvir a palavra de Deus, está ali com fofoquinha, com conversa fiada. Não vão para servir a Deus, nem todos. Digamos assim, que de cada 1000, 10 se salvará de dentro de uma igreja. Porque o Senhor não vai vir buscar a igreja. Ele vai vir buscar uma igreja. Preste atenção. Ele não vai vir buscar as igrejas. Ele vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. Lavada e remida pelo seu sangue. Porque sobre a terra
há também as sinagogas de Satanás. Há também as igrejas que prestam cultos a demônios. E há também as igrejas a qual tem pastor no adultério, a qual tem pastor que já fez pacto com o diabo, a qual tem pastor que tem pacto com maçonaria, a qual tem pastor que vai lá no terreiro, vai lá naquele macumbeiro, vai lá naquele feiticeiro. Esses aí não são de Jesus. Não são de Jesus. São cavalos do diabo. E usa a palavra de Deus para usurpar o povo de Deus. Lembra que o Espírito Santo de Deus falou? Tem muitos que não querem entrar no reino de Deus porque ele já admitiu a sua condenação. E ele quer impedir muitos que querem entrar. Por isso, nós temos que ter muito cuidado, porque se possível for, até os eleitos, se não vigiar, ele será enganado. Quem diz isso? O Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nós temos que entender que não foi Deus que falou para Jesus, que mostrou para ele aquele reino, toda aquela riqueza. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorar. Não foi Deus que falou isso. Venda o seu carro, que eu te dou uma Porsche, que eu te dou uma Mercedes, uma BMW. Vende a tua casa, que eu te dou uma mansão. Deus nunca falou isso para ninguém. Aonde você vê pessoas com essas propostas, um envelope, com a chave dentro, e com um propósito de R$100, R$250, meu irmão, pula fora desse barco, que aí é uma panelinha a qual Jesus não é a tampa. Jesus não é a tampa dessa panela. Aonde faz este tipo de coisa, não é Jesus que está naquele meio. Está ali a malícia, está ali a avareza, está ali a ganância, desejo próprio de se enriquecer. Ele não está nem aí com a alma, se está indo para o inferno ou se está indo para o céu. Ele não tem prazer em que as almas sejam salvas. Mas ele tem prazer em que as almas o que leva no bolso, para depositar lá no depósito que são os bolsos deles. São pessoas nuvem sem águas, fontes sem minas. São pessoas levadas a falar da palavra de Deus, mas sobre ele não está a verdade. Sobre ele não manifesta a justiça de Deus. Olha o que Jesus fala para os seus discípulos quando os fariseus estavam ensinando. Lá em Mateus capítulo 23, a partir do versículo... Pode ir lá em Mateus 23. Ele diz assim: sobre essa cadeira de Moisés assentarão os escribas e os fariseus. Olha o que Jesus fala para o seu discípulo. Portanto, façais tudo quanto ele vos disser, porque ele fala da palavra de Deus. Porque eles conheciam. Os fariseus eram mestres. A lei ele tinha muito bem. Sabia dos mandamentos e conhecia muito bem a palavra de Deus. E Jesus disse: olha, façai tudo quantos ele vos disseres, mas não imitais no que ele faz. Não pratica o que ele faz. Porque são pessoas que pregam, que falam da palavra de Deus, mas eles não vivem a palavra de Deus. São pessoas que colocam fardos sobre os homens, mas ele nem sequer move um dedo para carregar aquele peso. Sabe aquele pastor
que fica sentado lá, igual um rei, manda um, manda outro, mas nada ele faz. É esse tipo de gente que Jesus está falando. Cuidado com o fermento dos fariseus. São guias cegos. Não entra no reino de Deus e nem deixa quem quer entrar. Amém? Tome muito cuidado. Quando Jesus, ele está à direita de Deus, aguardando daí em diante, até que seu inimigo sejam submetido por estrado de seus pés. Meu amado irmão, não subestime o poder de Satanás. Não subestime o poder do inimigo. A palavra está dizendo aqui que Jesus, é ele quem tem o poder de pisar e de colocar o inimigo por estrado dos seus pés. O que é isso? Debaixo de seus pés. Tem muitos crentes aí dizendo que está pisando na cabeça de Satanás. Tome cuidado. Não subestime o inimigo. Lá no livro de Judas, vai falar que quando Satanás veio contender com quem? Contender com o anjo do Senhor acerca da alma de Moisés. Quem era o anjo que estava contendendo com Satanás? O que é isso? Travando uma batalha para tomar a alma de Moisés e levar para o céu, e o diabo queria levar para o inferno. Então houve essa batalha travada, e o anjo que estava travando essa batalha era Arcanjo Miguel, o anjo de guerra, o anjo de batalha. Você sabe o que aquele anjo disse? Ele disse, eu não ouso falar contra ti palavra de maldição. Ele não subestimou o poder do inimigo. Tem muito crente aí subestimando o poder do diabo, o poder de Satanás. Não foi tirado o poder dele. Satanás era um anjo de luz. Ele era Lucifer. O que é isso? Anjo de luz. Era um anjo muito poderoso que tinha responsabilidade e era um líder do coralitas, do coral no reino dos céus. Ele dirigia os levitas. Era o que posicionava canções. Hoje, tem muitos cantores aí que louvam, mas não está louvando a Deus, está louvando a deuses. Não a Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Porque é Satanás que dá as canções para ele. Tem muitos aí que é Satanás que dá as canções para eles. Que eles usam e ele cobra um absurdo para cantar em uma igreja. Mas é aquele mesmo que canta na igreja, é aquele mesmo que vai lá no mundo cantar também. Então, Arcanjo Miguel, ele disse, não ouso falar palavra de maldição, mas que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Por isso, não podemos subestimar o poder do inimigo. Por quê? Porque está escrito aqui, quem pisará sobre o seu inimigo, aonde o inimigo vai estar, debaixo dos pés de quem? Olha só, aguardando daí em diante, o Senhor Jesus lá à direita do Pai, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Não é para o homem essa autoridade de pisar na cabeça de Satanás. É Jesus que tem todo esse poder. E foi ele quem pisou na cabeça de Satanás. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Olha só, o Senhor está falando.
e essa será a minha aliança. Colocarei as minhas palavras no âmago, onde é na tábua dos vossos corações e no vosso entendimento. Nós temos que buscar o entendimento da sabedoria da palavra de Deus. Se nós não nos intentar a palavra do Senhor, se nós não nos esforçar para nós nos adequar a ela, nós, meu amado irmão, vamos e podemos ser destruídos a qualquer momento. Porque o inimigo não brinca. O inimigo das nossas almas, ele não brinca. Ele não brinca. Então, meu amado irmão, não brinque de ser cristão. Não brinque de servir a Deus. Não brinque com Deus. Não brinque com a palavra do Senhor. Satanás, ele não brinca de matar. Ele não brinca de roubar. Ele não brinca de destruir. Por que tem muito cristão aí brincando com a palavra de Deus? Tudo que o homem faz debaixo desse céu, ele vai prestar conta. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas 6, versículo 7, que o Senhor nosso Deus, que de Deus ninguém zomba, porque Deus não deixa ninguém dele se escarnecer. Tudo que o homem semear, o homem ceifará. Que é isso? Tudo que o homem plantar, ele colherá. Quem planta, colhe. Plantou sua semente, prepare uma sacola bem grande para colher os frutos. Seja ele bom ou seja ele mau. Ninguém escapa da colheita. Meu. Ninguém escapa da sua colheita. Se você plantou na minha vida algo mal, eu não vou me preocupar porque eu não vou colher. Você que plantou, é você que vai colher. Mas se você plantou algo bom na minha vida, se prepare para colher bons frutos. Assim é aqueles que semeiam a palavra do Senhor. Vai colher o gozo, vai colher a vida eterna. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, meu amado irmão, porque da carne colhe a condenação, mas do Espírito a vida eterna. Por isso, vamos buscar servir a Deus e adorar o Senhor em espírito e em verdade, como Ele é digno de ser adorado. Mas tem muitos aí que estão adorando aquilo que não é digno de ser adorado. Mas a palavra é essa. Adorando uma imagem de barro, uma imagem de gesso, uma imagem de madeira, adorando uma estátua feita à mão do homem. Meu amado irmão, isso é idolatria. É idolatria. Nós temos que voltar a nossa mente e o nosso coração para o nosso autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Preste atenção. Pedro e o apóstolo João, ele ia num período de oração para o templo. Ali havia um homem que há muitos anos estava ali, né? Ele era coxo das pernas. Ele pedia uma esmola ali na frente do templo. Passava a pessoa, ele pedia a esmola, as pessoas insultavam. Aí vem Pedro e João. Olha para aquele homem. E aquele homem estende as mãos pedindo uma moeda. Pedro disse para ele: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te agora e anda. Meu amado irmão, automaticamente, aquele homem se levantou e começou a pular. Ele entrou no templo, pulando, correndo,
e louvando a Deus, porque Arabassubi a Covarabaxé, porque aquele homem, Paulo, imagine, nós entrando nesse lugar, adestrando nesse momento em Jerusalém, naquele tempo. Aquele homem, eu não posso te ajudar com moedas, mas a partir de hoje, você não vai precisar ninguém te trazer aqui e ninguém te levar nos braços. A partir de hoje, você vai andar com as suas próprias pernas. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus Nazareno. Todo mal vem caído por terra da sua vida. Toda enfermidade seja cancelada. Em nome de Jesus, toda obra perversa, toda obra sombria seja aniquilada em nome de Jesus o Nazareno. Toda negatividade caia por terra em nome de Jesus. Aquele homem se alegrou. Aquele homem correu, entrou no templo, louvando e exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Ei, meu amado irmão, vamos buscar o Senhor. Não há coisa melhor e gratificante do que nós prestar a nossa devoção a Deus com gratidão e receber seu Filho amado como nosso único Senhor, como nosso único Salvador. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor e eu louvo e agradeço a Deus pela vida da irmã Isabel, pela vida da irmã Grissolânia e pela vida de cada um dos irmãos que está ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus e, enfim, dar o término para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, meu Deus, com o coração contrito e aquebrantado, Senhor, prestando a Ti, Senhor, com sinceridade, um culto racional. Um culto com inteligência, com sabedoria, a qual não veio de mim, mas do Teu Espírito Santo, a qual me concede por essa benevolência, por essa graça, Pai. Gratidão por essa mensagem, por essa palavra que veio do Teu coração ao meu coração e eu transbordando essa água da vida para corações, meu Pai, desses meus irmãos e dessas minhas irmãs, Pai. Pai, que o Senhor visite cada um dessas irmãs nessa noite. Que o Senhor venha curando, venha libertando, Pai, e venha restaurando, trazendo, meu Pai, à tona a uma grande obra, destinando, Senhor, a Te servir voluntariamente com amor e graça e com misericórdia, dando entendimento, sabedoria, fortalecimento e renovo, Pai. Para que o Teu nome seja exaltado e engrandecido para louvor da Tua glória. E no nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço e eu Te agradeço, Pai. E declaro, Senhor, que eu não estou aqui para me aparecer, para me amostrar, não, Senhor. Estou aqui me humilhando na Tua presença, para que Teu Espírito cresça, para que a Tua presença resplandeça, e que eu venha desaparecer, e que eu venha me diminuir cada dia mais, para que Cristo resplandeça, Pai, e que Teu Espírito Santo venha me guiando, segundo cada um a Tua vontade, Pai. Muito obrigado, Pai Celestial. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa grande oportunidade e por essa benevolência, por sua muitas misericórdia que é estendida de geração em geração, que é a causa de nós não sermos consumidos, mas ela se renova toda manhã, a cada manhã se faz nova todas as coisas, Pai. Gratidão, Senhor. Eu Te agradeço, em nome de Jesus, eu Te peço. Amém, minhas amadas, meus irmãos, glória a Deus. Façam assim com as suas mãos, inclinem a sua cabeça em sentido à mão, amém? Que eu vou dar as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas amanhã e sempre. E todos que concordam, digam amém. Minha amada irmã Grissolânia, minha amada irmã Isabel, e meus amados irmãos, a todos vocês, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe e lhes conceda uma noite abençoada e um bom descanso na presença do nosso Rei, do nosso Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Paz e a graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Até mais.